Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouquinho sobre avaliação pré-anestésica no paciente obeso infantil. Em pediatria, a gente tem algumas ferramentas similares àquelas que a gente usa no adulto, já mencionamos no vídeo anterior o Burr, mas existem outras elas servem também para avaliar o risco de apneia obstrutiva do sono. Então, aqui na tabela, no score Stibur, a gente avalia se a criança, se ela ronca, se ela ronca muito durante a noite, mais da metade do tempo, se esse ronco é muito audível, se você consegue ouvir atrás da porta o ronco da criança, se ela tem alguma dificuldade para respirar em algum momento durante o sono, se você já presenciou alguma apneia dessa criança durante o sono, e se ela apresenta, ao despertar pela manhã, algum sinal de cansaço, aquele sono que não foi renovador, que a criança continua com sono, irritadiça. Então, esses cinco pontos de avaliação são um escrutínio para a gente avaliar se essa criança tem risco ou não de ter alguma complicação no pós-operatório, principalmente naquelas crianças que vão ser submetidas à cirurgia de via aérea, como, por exemplo, a amígdala, adenoide, e então elas, quando apresentam pelo menos três sintomas, elas vão apresentar três vezes o risco, vão aumentar em três vezes o risco de apresentar complicação respiratória no pós-operatório se apresentam todos esses apresentam resposta positiva a todas essas cinco questões, ela aumenta em até 10 vezes o risco dessas complicações. Existem algumas questões que levam essa criança com apneia obstrutiva do sono a aumentar o risco dessas complicações. Isso foi considerado pela Academia Americana de Pediatria, que elencou esses diversos fatores prognósticos de complicação. Então, a criança menor que 3 anos, a criança que tem a apneia obstrutiva do sono confirmada pela polissonografia, a criança que já apresenta complicação cardíaca decorrente dessa apneia obstrutiva do sono, a criança que tem dificuldade, que tem desenvolvimento ponderal atrasado, desculpe, a criança obesa, a criança que apresenta alguma anomalia crâniofacial ou neuromuscular e a criança que apresenta infecção respiratória recorrente. Mas existem outras ferramentas, como essa aqui, que vai avaliar o risco de complicações respiratórias da mesma forma que a gente mostrou no adulto. Então, as questões relacionadas à criança como a avaliação dos pontos mencionados anteriormente, as questões relacionadas à anestesia e cirurgia, como a necessidade de você implementar uma analgesia mais prolongada, a necessidade de utilizar opioide, porque a gente sabe que essas crianças vão apresentar uma maior sensibilidade aos opioides, com risco de depressão respiratória muito mais acentuado do que nos pacientes que não têm essas complicações de apneia respiratória ou até a hipopneia relacionada à obesidade. Então, crianças que apresentam a obesidade, a alteração ponderal importante, acima de 95% de percentil, criança que apresenta alteração crâniofacial, criança com anomalia muscular, criança com terror noturno. Então, tem uma série de pontos que são avaliados para a gente alertar contra e se preparar contra algumas complicações que são eventualmente possíveis. A criança que é submetida a essa avaliação deve ser encaminhada para a análise objetiva através da polissonografia e, quando não é possível realizar a polissonografia, mas apresenta pelo menos três pelo menos duas dessas questões respondendo positivamente à presença dessas alterações,
duas ou mais já são suficientes para você considerar essa criança como uma grande candidata à complicação e levar o grau de atenção no pós-operatório. Contraindicar a cirurgia ambulatorial, monitorizar essa criança por mais tempo e, quando possível, o ideal é realizar a polissonografia para você avaliar, como no adulto, o índice de apneia ou de hipopneia, que é a quantidade de eventos que ocorrem em uma hora. Então, no adulto, a gente considera normal até 5 eventos de hipo ou de apneia por 5 por hora, até 5 eventos por hora. É considerado o risco pequeno de apneia obstrutiva do sono, paciente que apresenta, ou é considerado apneia obstrutiva do sono, mas de pequena intensidade, aquele que apresenta 6 a 20 episódios por hora. Aquele adulto que apresenta entre 21 e 40 episódios por hora é considerado uma apneia obstrutiva do sono moderada, e aquele que apresenta mais de 40 por hora é um paciente muito grave, que provavelmente já está evoluindo com hipertensão pulmonar e outras complicações. Em pediatria, o sarrafo é um pouco mais embaixo. Então, a gente tem que considerar normal a criança que não apresenta apneia nem hipopneia em momento algum. Se ela apresentar entre 1 e 5, a gente considera a apneia obstrutiva do sono leve, de 6 a 10 moderado, e acima de 10 a criança é considerada uma portadora de apneia obstrutiva do sono severa. A criança tem que ser muito bem monitorizada no pós-operatório e por mais tempo do que uma criança que não apresenta esse comemorativo. Aqui, uma outra tabela de avaliação de risco de complicações pós-operatórias. Então, você vai perguntar para a criança se a criança, para os pais, né, se a criança apresenta essa apneia obstrutiva e o grau de apneia que ela apresenta, então vai ser classificado de 0 a 3. Então, isso considerar também a invasividade da cirurgia. Quanto mais agressiva a cirurgia, maior o risco de complicações pós-operatórias. Aquela criança que vai ser submetida a uma cirurgia minimamente invasiva, rápida, sem grande potencial de dor no pós-operatório, é uma criança que vai eventualmente receber o score 0, e à medida que essa complexidade e quanto mais invasiva for a cirurgia, maior é o score que essa criança vai receber. Então, a criança vai receber de 0 a 3. E em relação à necessidade de opioide no pós-operatório, quanto maior a probabilidade, maior a intensidade de dor no pós-operatório, também ela vai receber essa questão. E essa a numeração, então, esse score vai ser, obviamente, um score que vai ser de 0 a 9, já que cada um dos três critérios pode ser classificado ou é, 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 classificado como 0 até 3. Então são 3, o máximo seria 9, o mínimo seria 0. E essa criança também, ela pode ser avaliada e deve ser avaliada em relação à quantidade de ronco na ausculta ou durante o sono, para observar o grau de comprometimento dessa função respiratória. Também a questão dos sinais e sintomas podem e devem ser abordados, e à medida que eles se somam, maior é o risco de complicações pós-operatórias, e essa avaliação deve ser feita de maneira subjetiva, inicialmente, e à medida que as positividades das complicações se apresentam, as avaliações devem ser feitas de maneira mais armada, mais objetiva, para uma avaliação de diagnóstico e prognóstico de complicação no pós-operatório. Então, essa é apenas uma abordagem simples da criança obesa ou não, mas em pediatria, que vai eventualmente apresentar uma apneia obstrutiva do sono, e a gente sabe que essa apneia obstrutiva do sono ou a hipopneia,
Elas são mais prevalentes no paciente obeso, no adulto e na criança da mesma forma. Como há um aumento progressivo da incidência de obesidade na população adulta e agora também, há já alguns anos, na população infantil, e a gente tem que estar preparado para essa avaliação e para proteger essa criança no pós-operatório, sabendo que ela é mais sensível aos opioides e, por isso, cirurgias de alta complexidade, mais invasivas, com mais dor no pós-operatório, devem suscitar o manuseio de uma monitorização, observação, quanto mais complexa a situação, mais armada a avaliação e o acompanhamento da criança. Espero que tenham gostado desse breve conteúdo e agradeço, muito obrigado pela companhia e pela confiança. Um grande abraço.